Fala, meus queridos, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a lente clássica 35mm f1.4 da Seven Arcsas. Vamos lá então falar primeiramente sobre construção dessa lente. Uma coisa que você não precisa se preocupar é sobre construção, muito robusta, inteira de metal, full metal, isso mesmo, tudo, absolutamente tudo, somente os vidros internos que não são metal, obviamente, são glasses, vidros aí óticos, e tirando esse material, cara, do resto é tudo metal. Uma lente muito boa. E eu queria chamar a atenção um pouquinho também para a pintura dessa lente. É uma lente que, pelo fato de eu estar usando há 5, 6 meses, não tem nenhum tipo de risco, né? E eu gostei muito da pintura, porque, enfim, tem lentes que a pintura é muito fraca, muito sensível, que qualquer coisa que bate, qualquer coisa que bate ali, que risca, enfim, chave, você coloca dentro da bolsa mal colocada, ela risca. Eu gostei muito da pintura, porque ela não é uma pintura fosca, nem brilhosa, enfim, um acabamento legal aqui, gostei da pintura. Bom, geralmente a galera não fala muito sobre isso. Eu queria deixar aqui legal, uma sensação boa de segurar ela, sabe? Bem legal a pintura. Bom, até agora não tive nenhum tipo de problema com risco e nem nada. Falando também aqui, não tem nenhum tipo de vedação, né? Aqui na baioneta, no mount, a gente não tem nenhum tipo de vedação aqui, então tome cuidado com o que você vai fazer. Fotos em poeira, areia, praia, fotos esportivas, suor, enfim, tome cuidado com partículas porque ela não tem nenhum tipo de vedação. Bom, eu já trabalhei nesses ambientes, não tive nenhum problema aqui, não indico você fazer isso, mas não tive nenhum tipo de problema. Se você tiver o devido cuidado ali, dá para usar isso aqui tranquilamente em alguns certos eventos que tenham partículas que possam entrar na sua lente aqui. Falando um pouco sobre nitidez dessa lente, nitidez cara, muito bom. Obviamente ela é uma lente barata, então ela não vai ter uma nitidez de uma lente mais cara, mas assim, pelo preço, pelo que ela custa e pela proposta da lente, que essa é uma lente mais vintage, em f1.4 ela é muito boa. Tem aberração cromática? Tem, mas não é tanto assim. Eu considero a aberração cromática, pelo menos nesse nível dessa lente que ela entrega, um tanto quanto artística, ok? Dá pra você tirar isso na pós, então assim, é totalmente usável ela em f1.4, mas eu percebi que em f2.8, já em f2 até f2.8, é muito bom, ela tem uma nitidez muito boa e a aberração cromática quase zero, tá? Ela existe, mas é quase zero. Então, a partir ali de F2, a nitidez já começa a ser muito boa, é muito legal mesmo, assim, você tem que procurar muito a aberração cromática, mas assim, cara, dependendo do tipo de foto, do estilo, a aberração cromática pode até virar uma linguagem, isso é muito interessante, por isso que eu gostei muito dessa lente, é muito legal, a nitidez dela, então dá pra usar em f1.4 tranquilamente, em f2.8 é caso você queira foto ali perfeita, e fechando ainda mais até f5, f5.6, ali você tem uma foto extremamente nítida. Uma coisa que eu não gostei tanto foi sobre contraste e flare. Dependendo da situação, o flare não é muito bonito. Não é muito bonito, ele é meio estranho. E, bom, dependendo de algumas ocasiões que eu tive, eu não sei se eu vou ter as imagens, mas vou fazer exemplos aqui para você entender como é que é essa perca de contraste, né? Quando a luz bate diretamente na lente ali, dependendo de algumas posições que a lente tá, e da força da luz, da intensidade que a luz tá, né? Se você colocar uma luz muito forte de frente para a câmera, assim, o contraste fica meio esquisito. Mas foi o único ponto, assim, que dependendo da imagem, pode ser que você perca o contraste, mas não é ao ponto de, nossa, a imagem não dá para usar. Na pós, você resolve, você consegue fazer edição, principalmente se tiver em log, e aí você consegue ter um material muito bom, mas só preste atenção nessa parte da luz e dos flares. O flares é linguagem, então o flare não é feio, mas também não é aquele flare que a gente tá acostumado que é totalmente redondo. Isso é um flare meio estranho. Eu acho ele bonito às vezes em certa ocasião e meio esquisito para outras, enfim. Mas é um flare muito interessante. E pelo fato de ser uma lente com a proposta antiga, esse flare combina muito com a proposta ali. Então eu achei interessante, né? Aí falando um pouco sobre distorção, que não é uma distorção tão perceptível, né? Você não percebe ela de primeira cara, a menos que você coloque um gráfico, coloque linhas como essa aqui do fundo, aí você coloca a lente e você percebe que a borda dá daquela curvada, né? Mas não é algo tão ruim assim, dependendo da lente até é linguagem, né? Distorção, por exemplo, a gente vê muito esse tipo de distorção nas bordas do quadro da imagem, muito nas lentes anamórficas, né? Porque ela estica a imagem, ela comprime a imagem, no caso, depois você estica ela, então as bordas ficam meio curvadas. Então essa lente já entrega isso, né? Se for parte da sua linguagem boa, ela já tá te entregando, mas sabe que distorção não é tanto assim, mas existe a distorção.
Bom, vamos falar sobre foco automático. Mentira, essa lente não tem foco automático, é uma lente manual. Mas seguinte, minha experiência com foco manual. Tem muita gente que não compra lente manual pelo fato da dificuldade, mas sinceramente fiz um casamento é, é, praticamente inteiro só com a 35mm. Eu não fiz inteiro porque eu precisava de outro campo de visão, né? Precisava de uma 16mm e tudo mais. Mas mesmo assim, cara, eu achei que ia ser muito difícil fazer foco manual. Essa é a minha primeira lente manual, inclusive. E foi muito simples, né? Só tem que me atentar ao movimento do foco. Eu sei que pra cá ela vai, e pra cá ela volta. Às vezes você se confunde. Aí você acha que ela tá indo, ela tá voltando e você acaba perdendo a imagem. Mas é só isso. Você tem que pegar a intimidade com foco automático, ou com foco manual, no caso. Pegar a intimidade com foco manual. E é muito bom, porque geralmente lentes com foco manual é mais barato. Você tem uma linguagem muito boa e é uma lente clara. Você pode comprar várias e ter no seu setup. Então, para quando você está filmando outras pessoas, a lente manual é muito interessante, é muito legal e também tem aquele Sharp, tem várias lentes antigas, né, com um projeto ótico antigo que dá aquela vibe toda antiga. Então isso é muito interessante, a gente tem uma gama muito grande, né, de lente manual, então é muito bom você ter uma lente com foco automático, mas a lente manual me surpreendeu, assim, entrega uma qualidade muito boa, muito sharp, e ela é mais barata por ela não ter motor de foco. Então é muito legal, gostei muito da sensação de você ter uma lente de foco e acaba que vira uma linguagem também. Você tá ali fazendo uma cena de diálogo, por exemplo, né? Tá, passou aqueles b-rolls, tudo aquela introdução do filme, aí você vai fazer uma cena de diálogo, aí você tem a pessoa em primeiro plano lá na frente, e a pessoa aqui em segundo plano, e você faz essa passagem de foco de um pro outro, como se fosse uma conversa. Isso é muito interessante. E o foco manual, assim, bem preciso e pesado, sabe? Bem smooth, assim, como a lente de cinema. Você vê que é muito mais fácil, você tem uma linguagem ali, não fica aquele foco dançando, sabe? É muito interessante. Anel de foco e diafragma. Muito bom, cara. Gostei bastante. Não sei se você já teve a oportunidade de testar lente cine. Lente cine, o foco dela é muito interessante porque é um anel suave, um anel preciso, né? No cinema, tudo é baseado em precisão. Absolutamente tudo. Então o cara precisa ter um controle exato ali de quantos metros o foco tá indo, de quantos metros o foco vai. Então precisa ser um foco muito preciso, né? Com as marcações corretas e com a sensação ali de que o foco não vai se perder a todo momento, né? Não é aquele foco tão sensível, nem é aquele foco tão duro, né? Tão difícil de fazer. Então aqui é um foco muito suave, eu gostei muito disso aqui. É muito parecido com lente cine. E pelo fato de ser lente manual, né? Ela tem um início do foco e um final do foco. Ela não é que nem a maioria das lentes fotográficas, que é por motor eletrônico, né? Então você mexe esse foco, é só um anel eletrônico que ele passa um contato pro motor. Então esse anel gira infinitamente, mas o motor tem um limite, né? Aqui não, aqui é um anel mecânico, então você sente que tem um começo, sente que tem um final. Isso é muito importante ali na hora de você fazer o foco. Inclusive tem aqui as marcações de metragem e tudo mais, então você começa a se afiliar um pouco mais com a questão do foco, isso é muito interessante. O anel de íris aqui, diafragma, ou anel de abertura, ou anel do F, é muito legal, se a gente vai de f1.4 até f16, é um anel muito suave também, só que ele é um pouco mais rígido que o anel de foco. O anel de foco ele é um pouco mais suave, e o anel de íris, diafragma ou abertura é um pouco mais rígido. Isso é bom porque se você esbarrar aqui, ele não vai mexer, então ele é rígido o suficiente para não mexer com qualquer bobagem de toque aqui, ou qualquer erro que você cometa, mas ele também não é tão rígido ao ponto de você ter dificuldade ali para usar. Então é um negócio muito bom, assim, muito legal. Gostei muito dos dials aqui, dos dials não, né? Dos anéis de uso aqui da lente. Falando sobre respiro de foco tem um pouquinho sim, né? Um focus briefing, a gente tem uma movimentação de fundo, não é tanto, não é uma coisa que chega a atrapalhar algum tipo de trabalho, a menos se for um trabalho criterioso, um tipo de trabalho publicitário em que você quer realmente precisão. Então saiba que ela tem um pouco de focus briefing, mas não atrapalha um trabalho ou não evita um uso. Mas saiba que tem assim um focus briefing e, enfim, não é tão perceptível, mas tem sim, é possível vê-lo. Considerações finais, obviamente, eu indico essa lente muito, não tô ganhando nada com isso, talvez eu deixe o link aqui embaixo para vocês, e falando rapidamente sobre preço, isso daqui sai mais ou menos, aproximadamente R$ 400, tá? Isso na época que eu tava vendo, mas eu acho que não foge muito disso,
R$ 400 você acha uma lente dessa aqui. E já comprem com filtro ND, tá? Pelo amor de Deus, qualquer lente que for comprar, comprem o filtro ND se não tiver. E o adaptador para você usar em todas as suas lentes, perfeito? Na época que eu comprei isso aqui, pra mim saiu quase de graça. Isso daqui saiu R$ 170, porque eu já tinha crédito de compra cancelada. Então, cara, isso aqui são de graça pra mim, R$ 170. Tipo, numa lente 35mm, f1.4. Nossa, muito bom, com a característica vintage. E você fechando para f2.8, você tem uma lente Sharp que não é mais vintage. Então você tem uma versatilidade muito boa aqui. Então isso, cara, isso é muito bom. Então eu indico isso aqui, cara, fica à vontade para comprar. Mas, uma coisa, só compre 35mm se você tiver milimetragem baixa. Não aconselho você já comprar a 35mm de cara. Eu tenho uma 16-50, que é uma lente que vai de 16mm até 50mm. Então, eu falei, tá, vou começar a comprar lente manual. E aí eu comprei uma lente 35, porque eu tenho milimetragem 16, 23, e a 35 é intermediária. Então, eu falei, tá, então eu tenho milimetragens mais baixas, então eu vou comprar uma milimetragem média e vou ver como é que é. E se eu gostar, eu compro as outras manuais. Então, interessante. É um dos investimentos que eu fiz pra caramba e gostei muito. Inclusive isso aqui eu acho muito bom para retrato. Lente manual para retrato pra mim é incrível, porque eu ativo o focus picking, né? A marcação de foco da câmera. Então na hora que eu mudar o foco, a câmera deixa marcado onde que tá o foco. Então para me fazer fotografia manual, isso pra mim é muito legal. Eu não gosto muito de fotografia automática, de tirar um monte de foto. Eu gosto de planejar a fotografia e tirar ela ali, falar, ó, faz essa posição e tal. Então eu gosto de uma fotografia mais dirigida, né? Um pouco mais lenta, com referência e tudo mais. Então lente manual pra mim tá sendo incrível fotografar com lente manual. Então, cara, experiência muito boa. Então eu indico pra caramba isso aqui. Comprem, testem, seja feliz. Bom, é isso, é nóis. Valeu.